1h mais 6, é o Sala de Redação que está chegando no ar. E outra vez eu quero chamar a atenção da promoção do Grupo IESA, #siga solidariedade, @Grupo IESA. Seu clique fará a diferença na vida de alguém. Para cada novo seguidor no Instagram do Grupo IESA, a empresa doará 1 quilo de alimento a uma instituição. Então, olha só, a nossa meta, a meta da IESA, atingirmos o maior número de seguidores e doações até o dia 30 de setembro. Siga o @Grupo IESA, tá? E essa promoção que o pessoal da IESA está fazendo. E para quem eu quero oferecer agora um grande drink com a vodka Valessa, ela casa bem com você. Ou quem sabe, quando chegar o final de semana, né, na frente daquele churrasquinho, aquela caipirinha que pode ser de morango, pode ser de limão, mas sempre com a cachaça Sete Campos, a melhor cachaça do Brasil. Um abraço a todos os amigos do Grupo IESA, fazendo essa promoção e recolhendo caminhões de alimentos para as pessoas que estão com necessidade. Então, vamos lá, Andressa Xavier. Oi, Pedro, boa tarde para ti, para os colegas, para os ouvintes. Eu vou falar um pouquinho sobre vacina aqui nesse primeiro destaque, que a aplicação da segunda dose do teste da vacina da Pfizer contra a Covid-19 começou já em São Paulo. Os 500 voluntários que foram selecionados lá em São Paulo para os testes clínicos, essa terceira fase, teste em humanos e teste em massa, vão receber essa segunda dose em até 4 semanas, segundo as informações que foram repassadas pelo Centro Paulista de Investigação Clínica. Então é mais uma vacina que está avançando, já tinha feito a primeira dose da fase 3, que é a última, é a que diz se a vacina é eficaz, é a última antes da distribuição, é mais um avanço com essa segunda dose. E os dados dos testes com a potencial vacina da Universidade de Oxford e da AstraZeneca também tem novidades sobre eles, sobre esse lote, porque eles podem ser enviados a órgãos reguladores ainda nesse ano, foi o que anunciou o cientista que é diretor do grupo de vacinas de Oxford. Então, aí estão as nossas esperanças para o fim dessa pandemia. Pois é. Além disso, Pedro, quer perguntar alguma coisa? Uma vez feita a terceira fase, eles esperam a reação das pessoas, é isso, né? Isso, por isso que tem um tempo para essa terceira fase, porque são feitas as doses, são aplicadas as doses nos voluntários. Sim. E aí eles são acompanhados de maneira clínica, e como é um número grande de voluntários, tem caso de vacina com até 60 mil voluntários, eles são acompanhados. Alguns recebem placebo, outros recebem a vacina mesmo, para saber como é que foi a reação deles, para saber se realmente é segura, se é eficaz, se não tem efeitos colaterais. Então tudo isso que é observado a partir de agora, e a gente espera uma resposta. A vacina de Oxford, os cientistas tinham falado em resposta até setembro. Eles não atualizaram ainda essa situação, mas talvez em mais um mês a gente tenha um estudo que mostre se a vacina tem sim segurança e eficácia para o tratamento, para a prevenção à Covid-19. E quem é que faz esse julgamento? Isso são os cientistas, a partir dos resultados dos testes com os voluntários, eles observam, acompanham esses voluntários e aí conseguem fazer um estudo a partir disso. Mas é alguma entidade ou são cientistas separados? Separados, depende do estudo, né, Pedro? Oxford, é aquele grupo de cientistas de Oxford que vai dizer se sim ou não, se funcionou, se não funcionou, e aí eles publicam o estudo para a comunidade científica. Seguramente tem normas da OMS, Pedro, que tem que manter, né? Desculpa, isso, Maurício. Tem as normas e no caso, por que a gente fala tanto do caso da vacina russa, né? Porque esses estudos não foram publicados, a comunidade internacional não sabe o que foi visto ali exatamente, que resultado teve ali exatamente. Então, por isso que muitos têm o pé atrás com a vacina russa, né? Menos o Davi Coimbra, esse defende, ele não está aqui para se defender hoje, mas ele está esperando a vacina russa. A gente Diga, sempre Maurício. lembra que essa vacina de Oxford, ela está adiantada em relação a todas as demais, porque lá na origem já foi dito que a base dela era em cima daquilo que já havia em relação a outras doenças respiratórias. Então ela não partiu do zero absoluto. Ela tinha uma base de onde ela já partiu evoluída, digamos, e por isso está com a tal fase 3 adiantada em relação a todas as suas, não vou chamar de concorrentes, porque todas elas são para o bem, né? Mas em relação a todas as outras que estão sendo testadas. Tem outras famílias de coronavírus, né? Então esse estudo já existia para esses outros tipos de vírus, e por isso é exatamente isso que tu traz, Maurício, que está um pouquinho à frente das demais, e por isso temos tanta esperança nessa vacina. Pode ter muita vacina de coronavírus, mas de Saraiva só tem
nenhum, né, Maurício Saraiva? Só tu, né? Recusa imitações, né? Como vacina de Saraiva? Como vacina que é assim, Saraiva. Saraiva é o lado de cá da fronteira em relação à Espanha, né? Português é Saraiva e espanhol é Saravia. Isso. Bom, Maurício Saraiva, o que tu conta, assim, eu vi tu falando bastante de rede social, há pouco no Esportes ao meio-dia. Tu tá bravo com quem, Maurício? Não. Percepção equivocada. Eu não tô brabo com ninguém. Eu, na verdade, eu estou fazendo aquilo que eu sou pago para fazer. Eu faço avaliação, análise, projeção, repercussão, diagnóstico em cima do que vejo e, a partir daí, dou uma opinião pontual sobre determinada situação. E as pessoas, ou algumas delas, não estão, especialmente na rede social, e é disso que eu falava, Pedro, com o Felipe, Sim. É que a rede social é, por si só, algo extraordinário, porque muito contemporâneo, porque ela democratiza as opiniões. As pessoas todas podem falar nas redes sociais o que pensam. Ao mesmo tempo, a rede social se presta a algumas pessoas que acreditam que moderno é cancelar as outras que discordam delas. E isto é impressionantemente empoeirado, isso é impressionantemente medieval, porque você discordar do outro não dá o direito a você de eliminá-lo. Ele continua existindo e pensando diferente de você e você vai respeitar. Quando você quer cancelar uma pessoa ou jantar uma pessoa, essas expressões esquisitas de rede social, jantar não sei quem, cancelar não sei quem, você está, na verdade, fazendo um ato arbitrário, pretensioso, soberbo e equivocado, porque você não vai conseguir cancelar ninguém. As pessoas não se cancelam. Então, a partir daí, a rede perde o seu sentido, ela tem o sentido invertido. Ao invés de ela democratizar a opinião divergente um do outro e isso ser respeitado, algumas pessoas usam a rede na intenção de cancelar quem pensa diferente. Evidentemente que em cima de mim isso não vai colar, né? Sabe que eu costumo não responder redes sociais porque os caras querem subir em cima de ti, daqui a pouco vira uma questão e tal. Tem uns ex-colegas nossos que nos chamamos de gremistas, de colorados, dependendo do qual é a situação que eles têm e tal. O que me orgulha muito, porque se as pessoas têm tanto orgulho de ser gremista ou colorado, eu também tenho orgulho. Gosto de ser chamado dos dois, inclusive, tá? Mas tem um ex-dirigente do Internacional que colocou sobre uma manchete que fez a 0 hora, e também sobre um comentário que eu fiz, que o Inter é líder apesar do Cudê, tá? E aí coloquei as razões, por que eu acho que o Cudê poderia fazer melhor, e o que eu acho que eventualmente ele atrapalha o Internacional. E o cara disse assim, bom, agora, quando eles forem fazer buzinaço lá no Beira-Rio, ninguém vai buzinar. Esse rapaz que está querendo que ninguém buzine naquele momento extraordinário da Rádio Gaúcha, junto ao povo colorado, o maior buzinaço de Porto Alegre, que começou com a Renatinha, passou agora por esse guri aí da Atlântida aí, que chegou também conosco. Lelê, tá? Lelê, então, aquilo é uma consagração da Rádio Gaúcha junto ao povo colorado. Mas o cara fazia parte. Ele era vice-presidente da gestão Vitório Pifro. Ele deve ter uma moral desgraçada para estar falando, né? Mas enfim, vamos lá, né? Mas a questão não é essa, Pedro, é que você tem o direito, e olha, nós pontualmente, eu insisto que é pontualmente, fazemos crítica ou elogio a este ou aquele profissional. Seja o Cudê, seja o Renato, seja o Zé das Couves, que treina o Porto Livre de Mussum. Eu hoje já fiz um baita elogio pro Cudê, que eu me dei conta de que a questão do Zé Gabriel é uma questão dele técnica e financeira, porque esse jogador está dando uma resposta, ele fez uma improvisação, a gente meio que não gostou muito, tá? E hoje eu estou dizendo o seguinte, que a grande descoberta do Cudê no time do Inter já está qualificada. Ele tem um jogador que é jovem, que é bom, que está dando resposta técnica maravilhosa e que em breve dará resposta financeira também para o Internacional. Mas deixa eu aproveitar o seu próprio caso, um dia, outro dia é o dia. O seu caso é o seguinte, eu fiz a crítica pontual em relação ao Atlético Mineiro, a maneira como o Inter fez a estratégia para o Atlético Mineiro, e fiz o elogio a todas as outras vitórias que o Inter teve no estilo Cudê, pelo qual ele foi contratado. Então, para mim, o Cudê tem bastante participação na liderança do Inter. Você já fez uma manchete dizendo o que disse, mas você tem direito de pensar desse jeito. Você tem direito de fazer essa manchete e de defender com argumentação o que você pensa. Você não pode ser cancelado por causa disso, Pedro. As pessoas podem discordar de você, mas não podem querer eliminar a sua opinião, porque isso não é democrático. Isso é a negação de toda a diversidade de opinião. Isso não tem nada de 2020. Isso é século retrasado, isso é medieval. É disso que eu estou falando apenas. Mas não é brabeza, porque na verdade eu estou fazendo o meu trabalho, você o seu, cada um fazendo a sua, fica bonito assim.
Ô Pedro, e na verdade, assim, né? O Cudê, ele acabou de chegar no futebol brasileiro mesmo, né? Ele vem com todas as questões dele ali, da forma de trabalho dele, do modo de pensar esquema de futebol e tal. Ele pegou um enorme abacaxi que tem sido colocar o Inter de volta às conquistas. O Papito tentou durante 2 anos e meio e tal, e bateu na trave várias vezes e não conseguiu isso. Então ele foi chamado para tentar fazer com que essa situação se concretize na história do Internacional. É para isso que um técnico é chamado, né? E o abacaxi o abacaxi do Cudê é gigantesco, então ele está ali tentando descascar. Às vezes ali a faca escapa, vai cortar um dedo, mas vai continuar o trabalho. O trabalho dele é muito recente para a gente também poder cravar assim com toda a certeza se ele é um bom treinador, se é um mau treinador, mas ele está mostrando as ideias dele, ele tem as teimosias como qualquer técnico tem as suas teimosias, os seus defeitos, ele tem também, mas ele está ali com um pouco tempo de trabalho, mostrando que tem recurso. Ele descobriu 3 coisas fundamentais. Ele descobriu o Musto, cuja resposta é muito negativa. Ele descobriu o Zé Gabriel, cuja resposta é espetacular, e ele redescobriu o Potker, que o mundo já sabia que não ia dar certo. Então ele tem acertos e tem erros. Tu quer ver? Campanha Exato. dele. Libertadores. Ele foi bem na Libertadores, ele foi até melhor que o Grêmio naquele Grenal. Foi o único Grenal que o Inter jogou bem. Mas fora aquele Grenal, principalmente o último ele tomou um chocolate. O Grêmio podia ter feito uma goleada. Bom, e agora no Campeonato Brasileiro ele está bem. Então, todo treinador tem lado bom e ruim. E toda vez que a gente vê uma coisa boa, a gente faz o elogio. Bom, mas vamos adiante. Ontem, indo nessa linha do que o Malenotti disse... Fala, Malenotti. Malenotti, indo nessa linha... Não, só ia dizer pro Pedro, para ele incluir no show dele aí, que ele faz, sempre que possível, para ele incluir o grande clássico, apesar de Cudê, amanhã há de ser outro dia. Que talento. Então, o Malenotti, assim, ó, filosoficamente falando, só para dar um pitaco rápido assim, nesse assunto da questão da rede social, Léo. Assim, ó, filosoficamente isso, ninguém só erra e ninguém só acerta. Então, assim, o que é discutível é a pessoa que só critica e a pessoa que só elogia. Agora, fazer o que a gente faz aqui, que é criticar, elogiar, dependendo da verdade do campo, não tem problema nenhum. Mas sabe que uma coisa que eu gosto é quando as pessoas ou criticam ou me elogiam. É que elas não estão sendo insensíveis ao que eu estou dizendo. Quer dizer, o cara está discordando, ele me critica, tudo bem. Claro que tem uns que são extremamente mal educados, tem outros que mandam me aposentar, tem outros que mandam eu falar com a minha mãe, tem as coisas assim. O cara que só discorda de mim, porra, tudo bem, cara, nós temos um programa aqui. O Leonardo Oliveira, eu não consigo concordar com ele 2 segundos. 2 segundos da minha vida eu não consigo concordar com você. Tá entendendo? Pra mim, Pedro, é o seguinte, o que tu fala, eu vou contra. Eu concordo contigo, aí Pedro. Já faço a minha opinião. E aquilo que o Davi diz... sempre, Pedro. Viu, hein, Leonardo? Aquilo que o Davi diz, se tu dá a opinião que ele tem, tu é um grande jornalista. Se tu não dá, tu é um burro, ultrapassado... aí vem tudo. Bom, sim, o problema é a opinião do cara, né? Mas é só isso. Leonardo, estou vendo um grande problema para o Grêmio, hein? Atacar o Caxias no Estádio Centenário. O Grêmio tinha Everton, tinha Diego Souza e vai para Caxias sem eles. E o Caxias defende bem no seu estádio, Pedro. Né? Se defende. E esse jogo, ele é central, né? Porque o Grêmio precisa trazer um bom resultado para decidir na Arena. E o Grêmio vai a Caxias com os problemas que teve no domingo, né? E não foram poucos. O segundo tempo do Grêmio fazia muito... Eu não me lembro, Pedro, mesmo de uma atuação tão ruim do Grêmio como aquela do segundo tempo contra o Vasco. O segundo tempo foi de chorar. Gol. Nossa, o time está escalado, na verdade. O Grêmio não vai ter o Contra o Novo Hamburgo, o Grêmio não foi bem também, né? Acho que qual é o time, hein? Contra o Novo Hamburgo tinha a questão da desconcentração. Tu via que a cabeça dos caras não estava ali. Mas o Grêmio foi lá e resolveu. O Grêmio pelo menos atacava, chegava com a bola. Contra o Aimoré esse ano também o Grêmio teve um momento ruim quando entrou o Thiago Neves. O Grêmio teve algumas atuações ruins esse ano. O Grêmio está oscilando ainda.
para tentar encontrar um denominador comum, digamos, do meio para frente sem o Everton. O Grêmio vai viajar agora 1h30 de ônibus para Caxias do Sul. Na verdade, em 2 ônibus, né? Com a delegação dividida. E acho que não tem dúvida nenhuma no time, né? Vanderlei, o Vitor Ferraz vai voltar, está recuperado já. O Orejuela está suspenso. Pedro Jeromel, David Braz no lugar do Kahneman, que está suspenso também. E o Cortez. Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre, PP e o Isaac como centroavante. Lembrando que no Gauchão, novamente, só podem ficar 6 no banco. Paulo Vitor, Paulo Miranda, Lucas Silva, Thiago Neves, Robinho e Everton. É por aí o time do Grêmio para amanhã. Thiago Neves foi. Foi, tá viajando com a delegação. Então, Thiago Neves outra vez. Robinho e o Everton, Gabardo. O Robinho e o Everton, né? Eles devem compor o banco também. O problema todo é que o Caxias é muito menos do que foi no primeiro semestre. Se a gente tivesse o Caxias lá do primeiro turno, olha, seria um jogo até em alguma medida equilibrado, sem o Everton, sem o Diego Souza, porque o Caxias mostrou futebol no primeiro turno, ele ganhou do Inter e do Grêmio. Mas ele andou agora o problema é que não tem... desembarcando. Em jogo, ele andou desembarcando 2 jogadores, um dos quais é centroavante, porque com a lesão de Gilmar ele estava sem centroavante. Não sei se são bons, mas pelo menos... Tomou atitude, até porque tem a Série D depois, né? E não tem o Gilmar que está lesionado. O da Silva não pode jogar. O Giancarlo voltou para o Goiás. O Tilica saiu. E ele está sem jogar, né? Ele está sem ritmo, ele não conseguiu fazer amistosos, porque, claro, os outros times estão todos envolvidos com a sua vida. Então, o Caxias é que tem um problema muito grave para contornar, né? Mas, enfim, é uma final de campeonato. A gente não pode, assim, duvidar da capacidade de mobilização do seu treinador, o Rafael Lacerda, que é um mobilizador, um treinador inteligente, não é um cara que se retranca o tempo inteiro. Mas o cenário do Caxias é muito negativo para essa final. Agora o Grêmio tem grandes virtudes defensivas e tem grandes defeitos ofensivos. Claro que eu estou falando sem o Everton e sem o Diego Souza. A situação é bem melhor antes. Mas se tu olhar o Campeonato Brasileiro, o Grêmio marcou 3 gols, cara. 3 gols. Só. Em 5 jogos. É 0,6 gols por jogo. É muito pouco. Tem uma coisa que o Grêmio podia ter aprimorado, ainda não conseguiu, que era a bola parada, né? A bola tem caras que batem bem na bola. O Jean-Pierre é um cara que podia ter esse aproveitamento um pouco melhor e aproveitar que a bola parada quer botar na área para aproveitar o Diego Souza, tá bom, bota na área para aproveitar o Diego Souza, mas é uma bola parada, é o uso desse recurso que é tão útil hoje em dia, né? Então, se não está conseguindo às vezes né, jogando, né, com a bola rolando, que se use esse outro recurso. O Grêmio vai ter que usar esse jogo contra o Caxias, primeiro para ter uma mobilização para mais um título, mas também para retomada de confiança para seguir ali a caminhada do brasileiro e, por consequência, Libertadores da América, a Copa do Brasil mais adiante. Porque é muito importante retomar confiança em termos de finalização, Pedro. Às vezes que o Grêmio não tem conseguido ganhar, é pecando na finalização. Contra Corinthians e Palmeiras, e Corinthians e Flamengo, foi um vexame o ataque do Grêmio. Foi feio. Então, esse jogo de amanhã, além de dar um título que o Grêmio precisa, seria maravilhoso pegar um tricampeonato, é a retomada da confiança, que eu tenho certeza que isso é muito importante para o jogador de futebol. Tem uma cilada. Tu ter a confiança. Fala. Tem uma cilada, Duda, que o Grêmio tem que conseguir escapar dela, que é o seu meio-campo, claramente que é o setor melhor do time, Maicon, Matheus Henrique, Jean-Pierre, especialmente esses 3, é o meio-campo que muito claramente domina o jogo. Ele passa a ter ali a troca de passes, a posse da bola, o acerto do passe, mas a consequência disso, que precisa ser o acabamento, é muito devido nesse momento pelo Grêmio, pela ausência do Everton, que é uma ausência permanente, e pela ausência do Diego Souza. Não é fácil você se adaptar ao Isaac, que está adaptado a 9, mas não é o 9 igual ao Diego Souza, e sem o Everton, tentar fazer o PP virar protagonista em menos de um mês. Não se faz isso, não acontece com esse toque de mágica. Então o Grêmio fica com a bola no meio, como fez contra Corinthians, Flamengo, contra o Vasco da Gama nos seus melhores momentos, e a partir dali, quando tem que dar o segundo e o terceiro passos, que resultam no gol e na vitória, não acontece. A bola fica com o Grêmio tem aquele controle no setor, mas transformar aquilo na produção, na moeda gol, isso, o Grêmio Maurício, não produz. Aquilo está previsível e burocrático. E esse, Pedro, é um problema que ele já vinha mesmo com o Everton. E a gente já percebia que o Everton estava já com a cabeça em outra órbita, né? Já estava pensando na saída dele, via que estava se Mas ainda assim...
Mas estava bem só, o Everton, ele não tinha gol, mas ele estava bem, estava dando assistências no Grenal, ele foi protagonista, eu acho que ele estava bem. No Grenal ele foi bem, o jogo de pedida dele, mas a gente não via no Everton aquele Everton do ano passado, entendeu? Aquele Everton com uma ultra eficiência. Claro que ele continuava sendo diferente, porque ele é diferente. Mas é que esse é um problema do Grêmio desde a retomada do futebol, e o Grêmio em 10 jogos fez só 11 gols, né? Sendo 5 no estadual e 5 no Campeonato Brasileiro. É pouco, o Grêmio é um time que marca muitos gols. E isso se agrava a partir do momento em que o Renato precisa encontrar soluções para compensar a perda do Everton, que era o cara que quando a situação apertava, resolvia. Ou se não resolvia, bagunçava como fez no Grenal, que ele bagunçou a defesa do Inter de tal modo que proporcionou para o Grêmio 2 gols. E eu não consegui ainda ver avanço. A única movimentação que o Renato fez foi liberar o PP e o Alisson para trocar de lado toda hora, ou até para trabalharem juntos, dialogarem, como foi no gol contra o Flamengo. Mas isso é muito pouco ainda. O Grêmio precisa encontrar essas soluções, e eu concordo com o Duda. Eu acho que a final é um bom terreno para que o Grêmio recupere confiança, né, e daqui a pouco crie algum sistema, né, que depois vai ser azeitado ali na frente. Mas o Grêmio não está encontrando esse tipo de solução ofensiva. A coisa boa que eu estou vendo do Grêmio é que o Alisson está jogando como nunca. Por exemplo, no jogo do Maracanã contra o Flamengo, é ele que deixa o PP pifado. E aí o PP bota a bola, tudo para dentro. Se aquela bola bate no goleiro, ele vai parar lá na arquibancada, de tanta força que o PP botou. Mas ele recebeu um passe espetacular. E contra o Vasco da Gama, o atacante mais efetivo do Grêmio não foi o PP, foi o Alisson de novo. Porque além daquela bola na trave e uma defesa do Fernando Miguel, chutes do Alisson. Então, Maurício, aquele trabalho... A bola que dá no PP é do Alisson, né, contra o Flamengo, lembra? Puta, uma bola magnífica. Sim, acabei de dizer. O que eu estou dizendo é o seguinte: o Alisson deixou de ser apenas aquele cumpridor de tarefa, aquela ventilador, aquela enceradeira assim desgovernada, para ser um jogador com consequência. E isso é importante para o Grêmio, porque neste momento, sem o Everton e sem o Diego Souza, tu precisa de algo mais. E eu acho que o Alisson está começando a conseguir isso. Ele está ocupando um espaço, Pedro, mas isso é um retrato muito fiel do que é o momento do Grêmio, em que o teu operário virou protagonista. Isso mostra bem o dilema que o Grêmio tem, o obstáculo que o Grêmio tem de se tornar mais coletivo e esquecer daquela era em que ele vivia da individualidade do Cebolinha. E para mim, esse é o grande desafio do Renato, de fazer essa máquina azeitar e de fazer um jogador como o Alisson, por exemplo, que era operário, tu disseste bem, um jogador tático, se tornar protagonista, mas não só ele. O Grêmio não vai poder ter mais só um protagonista. A máquina vai ter que funcionar melhor para que tenha eficiência ofensiva, que ela está muito baixa no Grêmio. A propósito, não à toa, o que está faltando por empate 0-0. O que está faltando ao Grêmio, apesar de ter aparecido raramente nos últimos jogos, é repertório. O Grêmio, desde a chegada do Diego Souza, decidiu mudar a sua forma de atacar. Passou a utilizar a bola levantada na área. E o Grêmio não era assim. A gente cansava de ver o Matheus Henrique pisar dentro da área do adversário, o próprio Maicon, e jogadores que concluíam a gol. Agora tu não vê mais isso. Eles ficam no meio-campo trocando, usam as laterais, os laterais acabam evoluindo e fazem o cruzamento num revezamento com quem está ocupando o lugar pelos lados do campo. Por quê? Porque o Grêmio mudou o seu centroavante. O Grêmio resolveu extrair do Diego Souza a sua principal virtude, que é o cabeceio. E esqueceu de recolocar em prática aquele toque de bola envolvente, que os jogadores passando pela linha da bola, invadindo a área do adversário, criando opções para as conclusões. O Grêmio tem concluído muito pouco. Por quê? Porque usa os lados do campo. Os adversários sabiamente já deixam o lado do campo sabendo que a bola vai vir cruzada. Se tu tiver zagueiros bem colocados, muito provavelmente tu vai acabar levando vantagem na maioria dos lances. Então o Grêmio precisa retomar o seu repertório de jogadas. E isso parece que está desaparecendo, isso parece que está sumido. Talvez até pelas trocas que ele tem feito. Ele daqui a pouco tem um jogador que é o Jean-Pierre, que é um tocador de bola, e coloca um outro jogador que não é tão tocador de bola, que é o Thiago Neves. E aí muda a característica de um time. E dificulta a forma de atacar. E dificultando a forma de atacar, os gols ficam mais escassos.
e as derrotas mais sofridas. Piano. Está faltando repertório. Mas amanhã tem uma vantagem. Flamengo. Não, Pedro, o primeiro tempo contra o Flamengo, o Grêmio até mostrou sinais daquele Grêmio envolvente, troca de passe, se a atuação do Vasco no segundo tempo foi a pior, a do Flamengo talvez tenha sido a melhor do Grêmio. O Grêmio tomou conta, ocupou o espaço, o campo do Maracanã, e principalmente, Pedro, pelo Maicon. O Maicon foi o grande maestro daquela movimentação toda do Grêmio. Só que daí o Maicon sente uma lesão no tornozelo, talvez também pela intensa movimentação que ele jogou como um menino no primeiro tempo. Então, são essas pontas que o Renato vai ter de fechar. Eu concordo com o Guerra, o Grêmio vai ter que resgatar aquele futebol de envolvente dele, de troca de passes, para poder compensar. Porque quando apertava a situação na arena, era bola no Cebolinha. Ficava muito claro, o Maicon olhava, atravessava a bola no Cebolinha, e ele resolvia. E hoje não tem mais isso, né? A propósito sobre o Renato, acabou de ter uma entrevista coletiva dele e a delegação do Grêmio está embarcando agora para Caxias, né? O Renato foi perguntado, Pedro, na entrevista sobre os 4 empates no Campeonato Brasileiro. Olha o que o Renato respondeu. Todos os jogos que o Grêmio empatou merecia ter vencido. Só pegamos pedreira. O líder do campeonato, o Inter, está a 5 pontos da gente. O segundo colocado está a 3. O Grêmio, mais uma vez, está na final de campeonato. O Grêmio no Brasileirão vai muito bem, obrigado. Atenção para o que ele fala aqui. Estou cheio de ver cavalo paraguaio por aí. Quem seria o cavalo paraguaio do Campeonato Brasileiro? Acho que não é o Vasco, né? Eu imagino. Olha aqui, ó. Linha Aurora. Eu só discordo que ele diga que tenha pego só pedreira. O Ceará não é pedreira nenhuma. Ele transformou o Ceará numa pedreira. Ele ajudou bastante, é verdade. Linha Aurora reserva. E o Vasco, né, Guerra? Só rapidinho, o Vasco ele ainda precisa provar um pouco mais, assim, né? Porque venceu 2, 3 que vamos dizer que o Vasco é uma pedreira. É um super início de trabalho, com todo respeito à história do Vasco, é gigante, mas assim, é um início muito embrionário de trabalho do Ramon, por mais que empolgue a torcida, para dizer que o Vasco é uma pedreira, o Vasco não é uma pedreira, o Vasco é um time que parece estar ajeitado. É o Fluminense, né, que ganhou do Inter, mas não é um super time, né? Vamos esperar ainda. Só pra avisar, não tem nenhuma pedreira no campeonato até agora, tá? Nenhuma, nem o Galo. Nem o Galo. Nem o Inter, aliás, que é o líder. Ninguém é pedreira. Né? Quando o Grêmio poupa jogadores contra o Ceará, Duda, era para enfrentar um Corinthians que vinha de resultados muito ruins, com derrota inclusive, tinha tomado uma virada em 15 minutos do Atlético Mineiro, e aquele Corinthians do sábado passado também não é pedreira, a menos que o Renato esteja se referindo apenas e tão somente ao peso da camiseta. Aí você vai extrair o Ceará do mesmo jeito e todos os demais serão pedreira pelo seu histórico. Mas pelo que vinham jogando não era pedreira, não. E contra o Vasco não mereceu ganhar nada. O Grêmio escapou de perder. O Grêmio tem que comemorar muito. Foi o pior jogo. Principalmente no segundo tempo. Deixa eu falar da linha Aurora Reserva. Pô, vocês não deixam eu falar de coisa boa, rapaz. Vinhos feitos com uvas selecionadas, com toda a tradição da vinícola mais premiada do Brasil. Aurora Reserva da Serra Gaúcha, para o Brasil e para o mundo, aprecie com moderação. Quem é que está lavando a louça aí? Pode desligar o microfone, por favor. Aproveite, a Expo IESA, ela tem Nissan Frontier Biturbo, diesel automática com super desconto de 30 mil reais. É a máquina de lavar? Não é na mão, é na máquina mesmo, parece. Agora fechou. Fecharam agora fechou. Tá bom. Está no econômico. Aproveite a Expo IESA, que tem Nissan Frontier Biturbo, diesel automática, com super desconto de 30 mil reais para produtor rural e CNPJ. Claro que isso é só na IESA Nissan. E se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Midea que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe Springer Midea e Frigelar, frigelar.com.br. Não esqueça, hein? Se você não quiser cozinhar hoje à noite, você liga 30 mil. Você tem o galeto Mamma Mia ou a pizza do Mamma Mia. No almoço é só o galeto. À noite, ou o galeto ou a pizza, ou os dois, né? A família for grande, a galera tiver com fome, pede um galeto, pede uma pizza, sabe? Faz aquele rebolation ali e todo mundo vai jantar, tá certo? Rebolation? Rebolation, claro. Rebolation. Um pouco pra lá. Sim, senhor. O que eu vou fazer, tá? Então, no caso, foi o que me ocorreu no momento, tá? Voltamos logo depois dos comerciais. Economize com os painéis solares VEG da Metalúrgica Schwalm. Acesse pensouenergiasolar.com.br.
Leonardo Pedro, Oliveira. Eu só quero trazer uma informação desse momento aqui, apurada pelo Gabriel Jacobsen, que o governo do estado estava defendendo o retorno das aulas em fases a partir da próxima semana, do dia 31 de agosto. Pois o governo acaba de anunciar em reunião com a FAMURS que desistiu desse cronograma, vai projetar uma nova data de volta às aulas presenciais ao longo dessa semana. A tendência é que esse novo calendário fale em volta na primeira quinzena de setembro, já no mês que vem, que começa na próxima semana. A FAMURS tem dito que o importante não é a data, mas sim a curva, quando os casos de óbitos, os casos de mortes tiverem uma queda consistente, o que ainda não está acontecendo, tem uma queda, mas é o que a FAMURS espera para ter essa decisão. É uma decisão conjunta dos prefeitos com o governo do estado, que tinha proposto, só para relembrar para os nossos ouvintes, a volta no dia 31. Agora recua, já que os prefeitos não estavam concordando, na maioria. A própria FAMURS fez uma pesquisa e que mostrou que 94% dos prefeitos não concordavam com a volta neste momento. Então, há uma indefinição, mas o novo calendário sai ainda nessa semana. Muito bem, Leonardo Oliveira, o Inter tem Botafogo e Palmeiras fora, são 2 jogos fora do Beira-Rio em seguida. E tem uma semana livre para treinar, né, Pedro? Isso vai fazer muita diferença. Ontem, na entrevista que o Lomba concedeu ao Bem Amigos, o Maurício estava participando, e em determinado momento o Lomba foi perguntado sobre a questão de técnico estrangeiro, técnico nacional, e ele teceu muitos elogios ao trabalho do Eduardo Cudê e disse, olha, não é um trabalho para um ano. Por quê? Porque é muita informação. A quantidade de informação que é passada para os jogadores é algo impressionante. Então, tu tendo uma semana livre, é uma semana que ajuda a consolidar o trabalho, a afinar as ideias, a reposicionar alguns jogadores, a recuperar outros. Eu acho que eu espero, pelo menos, que o Inter, no final de semana, tenha um rendimento mais próximo daquilo que se imagina da ideia de jogo do Eduardo Cudê. Né? Porque no sábado contra o Atlético foi um jogo de estratégia, foi um jogo de imposição, de muita marcação. Mas com uma semana livre para treinar, ele pode repetir o que fez, por exemplo, contra o Santos. O grande problema é a ausência de um jogador para reter a bola na frente, de um centroavante. Ontem, conversando com algumas pessoas do Inter, o que me disseram é que vão entregar ferramentas para o Eduardo Cudê. Né? E seriam não só um atacante, mais de um atacante, e mais um jogador de meio campo. Porque tem algumas peças do Inter que estão ganhando algum vulto e perdê-las nesse momento seria muito complicado. Por exemplo, o Denilson, o Patrick e até o Galhardo. Principalmente o Galhardo. Principalmente. Só para fazer o entre vírgulas, assim, eu até estava colocando com o Felipe Gamba no Esportes ao Meio-Dia, e aqui no Sala o Léo traz um momento da discussão que vale a pena eu reiterar isso. Não se trata de trazer um centroavante para o Cudê. Esse centroavante já foi trazido. Ele não está utilizando, o que é completamente diferente por uma decisão dele, legítima, que investiu noutra estratégia. Ele acredita ter dado certo. Há quem concorde com ele, o Leonardo é um deles, e muito bem defendeu porque concorda com ele. Eu não concordo. O Inter não prendeu a bola em momento nenhum do jogo, e no segundo tempo ainda menos, quando não teve Marcos Guilherme, sim teve Musto. E há um centroavante contratado que precisou de um investidor, de tão difícil era o negócio, e que por alguma razão que nós desconhecemos, porque a gente não consegue ver os treinos, né, Pedro, Léo e todo mundo que nos acompanha. Nós não vemos os treinos. Então a gente não sabe se o jogador está com defasagem física, se ele está treinando mal, se ele está errando gols sem goleiro lá nos trabalhos que o Cudê faz. Mas ele está no banco, sendo utilizado. Mas Maurício, ele é está no banco. Ele é 9. Se ele é 9 e o Inter está sem 9, há no elenco um 9 para colocar. Você não coloca porque não quer. O Leonardo disse que o Inter vai trazer mais jogadores. Que bom para o Inter, que bom para o Grêmio, para todos que sejam candidatos, porque num campeonato de 38 rodadas que vai avançar 2021, você precisa ter o melhor elenco possível com peças de reposição. Eu só quero lembrar que o Inter, em relação a Guerreiro, tem reposição. Nós podemos discutir se ela é suficiente, se é preciso trazer mais centroavante, mas já tem o centroavante lá que não jogou porque o treinador não quis. Sobre reposição... Mas, Maurício, se ele fosse a solução, Maurício, eu imagino assim, né? Claro, é como tu disse, a gente já assiste a pouco treino porque os clubes começaram a se fechar, né? E é um direito deles, é uma discussão, é outra discussão. Mas ainda mais agora com a questão da pandemia, a gente não consegue ver os treinos, né? A gente não consegue acompanhar o dia a dia. As informações são muito restritas.
Mas eu acho que se o Yuri Alberto já fosse a solução, ele não ficaria sofrendo, ele colocaria para jogar. Mas ele achou que o Potker é a solução? Me parece que ele não está pronto ainda, o Yuri Alberto. E aí ele está lançando mão daquilo que ele tem. O Marcos Guilherme não deu a resposta, mas é o que ele tem. Ele não tem mas outro. Ele tem o Yuri Alberto também. Mas é que se o Yuri Alberto fosse a solução, ele não ia ficar sofrendo, Maurício. Ele ia lançar o Yuri Alberto. A não ser que ele seja masoquista. O problema todo, a minha discordância, é que ele tem que usar o mesmo peso e a mesma medida para todos. Se ele está utilizando jogadores que têm rodagem, que não dão mínima resposta em jogos, e ele usa quase todos os jogos esses jogadores, ele que coloque para jogar jogadores que ainda nós não vimos jogar. Até para que possamos dizer, ele estava com a razão. Não tinha condição de jogar. Mas não, são diferentes, as decisões são diferentes. Tu acaba apostando em jogadores que tu bota em todos os jogos. E o Marcos Guilherme não tem nenhuma culpa disso. Primeiro que ele está sendo utilizado num lugar do campo que ele não rende o máximo. Ele é um jogador atacante pelo lado do campo com velocidade. Ponto, acabou aí. Não, mas vai fazer a função do meio-campo. Não é a praia dele. Aí daqui a pouco, tu acaba apostando num jogador que está aí com uma rodagem tremenda, verdade que com vários percalços de lesão, que é o Potker, achando que ele vai solucionar o teu problema quando ele não solucionou o problema de ninguém. E tu deixa fora dos planos, ou bota no banco, e aí, de repente, até tu botou num jogo que estava perdendo no Maracanã, que foi o Yuri Alberto, e tu não sabe que resposta ele pode dar. Bom, ele tem 3 jogos só assim, se ele não jogar agora, ele vai terminar a vida dele com 3 jogos. Ele precisa jogar. Bota para jogar, para que se tenha uma opinião, para que se saiba quem é esse jogador. Se foi bem contratado, se foi mal contratado, se foi dinheiro posto fora, mas bota para jogar, até porque ele é um jogador daquela posição. Quando ele foi contratado, o que mais se falava, diz, olha, chegou um jogador para a reserva do Guerreiro e que pode jogar até junto com o Guerreiro. Muito bem, o Guerreiro não está, abriu uma vaga. Tu não vai colocar ali um volante, tu vai colocar ali um jogador da posição. E o jogador da posição que ele tem, seja com pouca rodagem, seja com o treino, porque treino tem aquele negócio, né? Vocês lembram do Adão? O Adão fez 5 gols num treino. Se tu for olhar jogador de treino, tu leva para a Europa e daqui a pouco ele não pode jogar na várzea. Bom, então, bota para jogar. Tu tem que usar o mesmo peso e as mesmas medidas com todos do grupo. Mas não está sendo feito isso. Eu tenho assim, eu faço ver os elogios que acho pertinentes ao Eduardo Cudê, e tem também as críticas. Uma delas é essa. Por exemplo, o Yuri Alberto, o Inter fez um esforço grande para contratar o Yuri Alberto, né? Ele ainda não teve oportunidade. O Saravia, ele chegou e jogou. Ele saiu do aeroporto direto para jogar, né? E o Inter movimentou energia para trazer esse jogador. Não estou dizendo que ele tem que ser o titular, entrar a partida inteira, mas eu acho que ele precisa ir ganhando minutagem, né? Porque as coisas acontecem muito rápido. Essa é uma temporada, né, muito espreita. Mas o Saravia, Diogo... o Saravia está super bem. Em relação ao Moisés, ele está muito melhor, inclusive, né? Mas ele chegou... Né? Não, ele está bem, ele veio crescendo. Mas assim, e por que ele está bem? Porque ele ganhou espaço, entende? Ele chegou e jogou, né? Sim, mas se a gente for recordar o processo do Saravia, que tinha 4 jogos pelo Porto esse ano, né? Saravia não tem, eu acho que o Saravia não tem... Agora deve ter completado 10 jogos na temporada. O Saravia chega e ele joga contra o Brasil de Pelotas. Jogo a jogo. É um Brasil de Pelotas, que é um jogo que eu e o Pedro fizemos até. Depois ele joga contra o São José e para tudo. E na retomada, o titular não é o Saravia, né? É o Rodinei. Então tem todo um processo. Eu acredito que o Yuri Alberto vai jogar. Talvez possa jogar até no próximo final de semana. Mas eu acho que é todo um processo. E ontem, para mim, marcou muito uma frase do Lomba, que eu acho que explica algumas das decisões, né? E isso se aplica ao Cudê, ao Sampaoli, que são os caras que estão plantando uma mudança de modelo de jogo, de ideia de jogo. É muita informação. É muita informação para o jogador processar. Então ele prepara o jogador, porque se tu investe 10 milhões nesse jogador, colocá-lo numa situação como agora, em que ele vai ter de entrar para substituir o Guerreiro,
e resolver de bate-pronto, tu corre o risco até de queimar esse alto investimento que nem foi feito pelo Inter. Na verdade, foi um investimento no parceiro. Pois é, mas aí é que tá, Leonardo. Ele botou o jogador contra o Fluminense quando o time já estava perdendo. Por que ele não botou contra o Atlético Goianiense, que estava 3-0? Ele botou contra o Fluminense e viu que o menino precisa de mais tempo. O Fluminense foi antes do Goianiense, né? Mas contra o Fluminense, pela amostragem do Fluminense, Leonardo, todo o Inter precisava de mais tempo. Segundo tempo, Gabriel entrou muito ruim. Então, o que eu coloco para você e para quem nos ouve é o seguinte: o Yuri Alberto não foi contratado por ter olho verde. Ele foi contratado porque é um jogador de seleção brasileira pré-olímpica. Ele precisou de um investidor tamanho vulto do seu negócio. Ele era um jogador pensado, e nós concordamos sobre isso, falamos, Léo, sobre isso no programa, que o Cudê gosta da ideia de homens de área jogando juntos. Então, o Guerreiro poderia jogar com o Yuri Alberto. À medida em que não há Guerreiro, e você tem opções que já lhe mostraram reiteradamente que não funcionam, e aí ouça-se Potker e ouça-se Marcos Guilherme, é natural que a expectativa seja de que você coloque o jogador que foi contratado, que vem com camisa amarela no corpo e que é camisa 9. É direito do treinador não utilizá-lo, mas é direito também do lado de cá do balcão de dizer, olha, não é que você não tenha o jogador, você tem e preferiu não usar, direito seu, mas ele está lá no elenco. O que o Leandro está dizendo é que o Inter vai trazer, e eu estou na sua coluna, o Inter vai trazer mais peças para o Cudê. Perfeito. Isso vale aplauso de pé para a direção do Inter. Porque quanto mais peças ele tiver, mais ele vai poder manejar com o seu time e torná-lo melhor. Mas que ele, nesse momento, ele não tenha atacante, que ele não tenha a reposição do Cudê, ele tem. Eu vou te dizer, Maurício, que mesmo que o Yuri Alberto desate desande a fazer gols, tá? Mesmo que o Roberto emplaque e seja o jogador que estamos esperando, que a aposta no Inter é de um novo Oscar, né, um jogador que tem o potencial do Oscar, só que o Oscar passou um período longo no time B. Inclusive, acho que o Oscar é campeão brasileiro pelo time B. Não tem time B, tem pandemia, não tem time B, então, não tem Guerreiro. Mas assim, a questão toda é que vamos supor que o Yuri Alberto entre no final de semana e já comece a fazer gols e emplaque. Mesmo que o Yuri Alberto confirme, ainda, se tu tem ambição de brigar lá em cima, tu precisa pelo menos mais 2. Um outro detalhe aqui, Leonardo, outro detalhe sobre essa questão de reposição que me parece muito importante. A gente não está falando muito porque não está na hora ainda, mas daqui 20 dias tem a retomada da Libertadores e o Inter tem um time desmontado para o jogo contra o América de Cali. E a Copa do Brasil também, Pedro. Mas olha esse detalhe da Libertadores. Como vai afetar o Inter? O jogo contra o América de Cali é um jogo chave. O Inter tem 4 pontos, o América tem 3. E o Inter tem que jogar em Cali depois do segundo turno. O Inter não tem Edenilson suspenso, o Praxedes, que é o substituto dele, está suspenso também. Perdeu o Fux, perdeu o Guerreiro, que estão, o Fux vendido, o Guerreiro machucado. Bom, não tem o Cuesta, não tem o Moisés e não tem o Cuesta, né? Então, é uma série de problemas para esse jogo que está retomado da Libertadores, que o Inter vai precisar de acréscimos. Vai estar com um time muito desfalcado. E não tem o torcedor. Que essa hora poderia ser decisivo, entendeu? O jogo no Beira-Rio é o jogo que tu tem que ganhar para fugir 4 pontos do adversário, até porque tu tem que ir na casa dele depois. Mas tem que superar isso tudo. E como é que vai superar? Vai superar tu fazendo um time equilibrado. A primeira coisa que um treinador de futebol precisa fazer quando chega é encontrar os seus titulares. Depois dar a eles entrosamento. E mantê-los em atividade sempre que possível, com algumas poucas e pequenas trocas por lesão, cartão, essas coisas todas. Agora, se tu acaba, daqui a pouco, escalando o teu time titular, como tem sido escalado, com jogadores que dão a resposta muito abaixo, né, que é o caso do Musto, que é o caso do Marcos Guilherme, que é o caso do Potker, e tu insiste nessa tese, a tendência é que o resultado não apareça, daqui a pouco não vai aparecer. A gente, o Inter é líder. É verdade, o Inter é líder, a campanha é maravilhosa. Mas vamos colocar os pingos nos is. O Internacional jogou 5 partidas, primeiro lugar, sendo 3 delas no Beira-Rio. O Inter pegou até agora o Curitiba, o Atlético Goianense e pegou mais um, tirando o Santos e o Atlético Mineiro, qual foi o outro? Fluminense. Bom, pegou 3 e pegou 2 que subiram da segunda divisão. Com obrigação de ganhar, né? Que a maioria vai ganhar deles, pode ter certeza. O Flamengo perdeu para o Atlético Goianiense, isso acontece. O Internacional um dia perdeu para o Mazembe, não vai perder mais, perdeu aquele dia. Bom,
Acontece. Mas, então, a gente precisa botar isso tudo no pote. O Inter ainda tem pela frente Palmeiras, o Inter ainda tem pela frente Flamengo, o Inter ainda tem pela frente Atlético Paranaense, que são pedras no sapato. São adversários fortes. Então, tu precisa chegar lá robustecido. Para te manter ali na briga, até porque o campeonato apresentou até o momento uma coisa muito clara. Não tem bicho-papão. O Flamengo, que era visto como provável campeão, está todo enrolado. Está com bronca interna. O homem deixou a Arrascaeta no banco, a Arrascaeta vai para a rede social, diz que está 100%. Quer dizer, o ambiente dentro do vestiário do Flamengo está fervilhando. Então o Flamengo provavelmente vai ser muito menos Flamengo e vai abrir a chance de outro ser campeão. E para tentar ser campeão, tu tem que ter um time equilibrado. E o Inter no momento, para equilibrar, precisa trocar peças. É só isso. Tá. É só isso, mais nada. Pedro, na volta eu quero falar de Universidade Católica e América de Cali. Ah, importante, muito importante. E o Gabar trouxe uma relação importante aí desse jogo importantíssimo do Inter contra o América de Cali aqui dentro do Beira-Rio. E o Grêmio deu até sorte com os suspensos, depois a gente pode falar sobre isso também. Claro. Eu achei que o Gabar ia vir com o Ronaldinho Não, e quero falar do Ronaldinho também. Do lado dele aí. Tudo isso, o Gabardo vai ser a grande figura do segundo tempo do Sala de Redação. Voltamos depois. 2h03. Chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol. Gimo, qualidade comprovada. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Ruder, proteção e segurança há 48 anos. Ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br. Grupo IESA, vamos juntos. E Vinícola Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil. Andressa Xavier, o que tem para acrescentar? Os números, Pedro, os números das UTIs, da lotação de UTIs aqui em Porto Alegre, e nós temos hoje o mesmíssimo número de ontem de pessoas confirmadas, com confirmação de Covid, internadas em casos graves aqui em Porto Alegre. São 306 pacientes. Enquanto isso, aumentou o número de leitos. Agora temos em Porto Alegre 841 disponíveis. Com isso, com esse número que segue alto, mas com uma estabilização nesses últimos dias aqui em Porto Alegre. Muito bem. Eduardo Gabardo. Ô Pedro, o Ronaldinho está pegando o voo. Eu no Paraguai, estou confirmando aqui, é voo fretado. Estão vindo de lá, de Assunção, o Ronaldinho, o Roberto Assis Moreira e também o advogado Sérgio Queiroz. Voo fretado direto para o Rio de Janeiro. Bom, o Ronaldinho e o Assis vão ficar na casa que eles têm em um condomínio da Barra da Tijuca. Já desde antes de tudo que aconteceu lá no Paraguai, o Ronaldinho morava no Rio de Janeiro. Então, Porto Alegre não está nos planos neste momento. Eles estão livres depois da audiência de ontem à tarde. Multa de $200 mil, 110 mil é para o Assis, 90 mil dólares de multa é para o Ronaldinho. O Assis tem que, durante 2 anos, a cada 4 meses, comparecer ante uma autoridade judicial lá no Rio de Janeiro, que foi indicada pela Justiça do Paraguai, e depois deste prazo, o processo é extinto. Hoje pela manhã, em uma entrevista no programa Timeline, o advogado Sérgio Queiroz deixou muito claro qual é a intenção jurídica daqui para frente. Vai se buscar um reparo judicial em relação a tudo que aconteceu lá no Paraguai, porque eles ficaram presos 5 meses e meio e não foi encontrado absolutamente nenhuma ligação com o suposto crime de lavagem de dinheiro. Por isso vai se buscar uma reparação judicial. Então, esta é a situação. Ainda hoje à tarde, no aeroporto do Galeão, estarão desembarcando Ronaldinho e Assis, agora livres, depois de 5 meses e meio presos no Paraguai. E eles não serão nem denunciados, né, Gabardo? É isso, né? Não. Do Paraguai. Não, apenas essa questão do comparecimento ante uma autoridade judiciária no Brasil, depois o processo é extinto. Então, eles queriam no consulado do Paraguai, né, mas não conseguiram, vai ter que ser uma autoridade judiciária mesmo. De qualquer forma, eles cometeram um crime, né? Eles entraram com um documento não válido. Isso é crime, né? Crime. E aí, por isso, a multa, né? Esse crime, pela lei paraguaia, ele é passível de multa. E por isso, o pagamento da multa de $200 mil. Parte do dinheiro será utilizado para o combate ao coronavírus no país, outra parte para uma menina, lá numa campanha, para uma menina que está necessitando de comprar medicamentos que são muito caros. Então, o valor da multa foi estipulado justamente para essas questões aí. Ô, Pedro, tem uma questão que é importante aí, Maurício, só para completar. O Ronaldinho, ele ganha a vida dele, desde que ele parou de jogar futebol, em 2015, fazendo eventos pelo mundo.
O Ronaldinho passa o tempo inteiro viajando pelo mundo. E, inclusive, quando ele foi para o Paraguai, era para isso. Para a inauguração de um cassino. Para dar um exemplo aí, recentemente ele participou de um jogo festivo na Chechênia e ganhou um cachê na casa de 300 mil euros. Então a vida do Ronaldinho hoje é isso. Depois que passar tudo que está acontecendo, certamente a partir de 2021, ele vai retomar esta normalidade. Alguém fez um levantamento recentemente, o Ronaldinho teve um desses anos aí, que depois que ele parou de jogar futebol, que ele jogou mais partidas ganhando cachê do que em um ano em que ele atuava futebol profissionalmente. No Fluminense, tem uma ideia do que é a vida do Ronaldinho. Era aquela época que ele ia do condomínio da Barra da Tijuca, ele ia fardado para treinar nas Laranjeiras, ele treinava e saía com a roupa com que ele tinha trabalhado de volta para o carro para sua casa. Ele não tinha convivência com os jogadores, ele praticamente não jogou no Fluminense, e aí quando chega esse ano do cachê, ele jogou mais a cachê do que assalariado do Fluminense. Também não sei se o Fluminense o pagou, nunca saberemos, né? Mas enfim, é verdade. Deixa eu dar uma bomba aqui para... 200 mil dólares, Gabá. O cara tem que jogar mais essas partidas que é profissional. 300 mil euros. 200 mil dólares, o cara entra de terno para jogar. A gente estava falando de... Qual é a bomba aí? A gente estava falando de reforços, Pedro. E tem um que está no mercado. Messi comunicou oficialmente ao Barcelona que quer deixar o clube. Olha aí. Aliás, tem 3, né, Leonardo? Messi, Suárez e Cavani. O Suárez, o Barcelona agradeceu e pediu que ele desocupasse o armário, né? E o Suárez é o grande amigo do Messi, né? O Messi interrompeu as férias para conversar com o Ronald Koeman. E aí, depois dessa conversa, ele decidiu que vai acionar a cláusula que permite rescindir unilateralmente o seu contrato. Ou seja, o Messi está na pista. O mais certo dos dois que vai arrumar emprego é o Suárez. Sabe por quê? Porque custa muito menos. Do preço. Mas o Messi exatamente. Tem... O Messi, claro que todos querem ter o Messi, mas quanto custa o Messi? Olha, Guerrinha, pro PSG, que tem o dinheiro do Qatar, pro Guardiola lá no Grupo City, que tem o dinheiro dos Emirados Árabes, isso aí isso é um almoço para eles. O São José tem o Milton Machado. Né? Pode concorrer. Aliás, São José que está muito organizado, e o São José, quinta-feira, recebe o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Deixa eu dizer para vocês que no dia 24 de setembro já está definido pela UEFA que a Recopa, que terá o Sevilha contra o time recém-campeão, o time do Bayern de Munique, estádio com 30% de ocupação. Uma partida única e que será a primeira experiência de reocupação de estádio. Evidentemente, todos nós sabíamos, né, por intuição, que não ia voltar a pleno a presença de público com 100%. Então, vai ser 30% de capacidade. Onde é? Se a experiência der certo, logo adiante, depois os estádios serão ocupados, até porque a Liga dos Campeões também recomeça em setembro, os estádios vão sendo reocupados naturalmente, porque a gente não pode esquecer, Pedro, que grande parte da receita dos clubes europeus está na venda de carnês de jogos. Sim. A pandemia deixou tudo para baixo, evidentemente. Mas a partir de agora, com a retomada de um certo nível de controle, os estádios vão sendo paulatinamente reocupados. O PSG, Maurício, naquele período pré-Liga dos Campeões, ele fez um jogo que foi numa cidade litorânea da França. Eu estou procurando aqui para saber direitinho qual é. E tinha 5 mil pessoas no estádio já. A França também já tinha feito esse movimento para começar a retomar a questão dos estádios. A gente tinha prometido antes... O pior é que eles ouvem dizer aqui, Leonardo, aí o Flamengo vai querer botar público lá também. A gente mas aí os outros, e aí acabou fazendo o jogo amistoso para movimentar seus jogadores, né? Porque ela acabou se adiantando o processo. Sim, e não, o curioso é a questão do público, né? E era uma cidade litorânea, de férias, então foi bem interessante. A gente tinha prometido antes falar da Libertadores, Pedro, e ontem eu dei uma mergulhada e procurei informações, conversei com jornalistas colombianos e chilenos sobre os adversários da dupla, porque daqui a 20 dias já tem Libertadores, né? E o América de Cali ainda está treinando em pequenos grupos. O América de Cali não fez treino coletivo ainda, tá? Perdeu muitos jogadores, trocou de técnico, contratou um técnico argentino e tirou o Alexandre Guimarães. Perdeu o seu atacante principal, o outro atacante, o Duvan Vergara, pode sair,
mas o fato é que o América diminuiu o orçamento e muito pela questão da pandemia, e tanto é que ele estava analisando até vir de voo comercial, mesmo com a Conmebol pagando parte do voo fretado. Os dirigentes alegam que é muito caro para eles um voo fretado da Colômbia para cá. Eles não conseguiram voo comercial porque não há, e eles vão ter de vir de voo fretado. E é um time que não treinou com bola ainda. No final de semana, para ter uma ideia, como a Colômbia, agora que o governo liberou as fases 4 e 5 do protocolo, que é treino coletivo e jogo, a partir dessa semana os clubes vão ter que começar a se organizar para isso. É tão carente de futebol a Colômbia que vai ter um campeonato de pênaltis no final de semana. O América de Cali enfrenta o Deportivo Cali e, se não me engano, Milionários e Santa Fé em Bogotá jogam outra partida para ter algo para colocar na televisão, para ter um evento. A Universidade de Chile que está trazendo informações importantes para o Inter. O América de Cali está meio tombado. Não, totalmente. Né? Totalmente. É mais aquela figura, né? E o Pro Universidade Grêmio Católica. também, né? Porque eles estão no mesmo grupo. Né? Sim. O Grêmio também. Exato. E a Universidade Católica voltou a treinar faz um mês, já treina há 3 semanas com bola, e no final de semana retoma o campeonato chileno, do qual é líder, contra a União Espanhola. O jogo vai ser no estádio do San Carlos de Apoquindo, estádio maravilhoso, com vista para a Cordilheira. Jogando contra a União Espanhola, 6h30 da tarde lá, 7h30 da noite aqui no Brasil. É a retomada do futebol chileno. No dia 16, né, Léo? 16 de setembro é Inter e América, no Beira-Rio, e Universidade Católica e Grêmio, lá em Santiago. Os dois jogos no mesmo dia. Né, Gabardo? Isso, e exatamente. O Grêmio 9h30. E os 2 jogos na quarta-feira. Há pouco eu dei aqui a lista dos desfalques que o Inter vai ter, né? Moisés, Edenilson, Praxedes, Cuesta, além do Fux e do Guerreiro. O Grêmio até deu sorte com os expulsos no Grenal, porque o Luciano e o Caio Henrique não estão mais aqui. O Paulo Miranda é reserva, então vai ter o problema do PP, que é um baita problema, né? Que é o substituto do Everton. Então, mas a rigor o Grêmio perde mesmo é o PP, para o jogo contra a Universidade Católica. Já o Inter perde muitos jogadores, e lembrando que depois do jogo do dia 16, dia 23 é Grenal, no Beira-Rio. E dessa turma aí, o Moisés e o Edenilson seguem suspensos, e no Grêmio só o Paulo Miranda vai seguir suspenso. Mas o PP tá fora, né? O PP tá fora só no primeiro jogo. Era um desfalque quando a gente analisava os expulsos do Grenal, enfim, a gente dizia, mas o PP é uma alternativa, tinha o Everton. Agora ele passou a ser um desfalque sério, né? Porque é o jogador mais definidor que o Grêmio tem lá na frente. Mas junto disso vem a Copa do Brasil, né? Quando é que Grêmio Internacional entra na Copa do Brasil? Um pouquinho mais pra frente, é final de outubro só. Então tem mais um mês ainda depois que começar a Libertadores. Mas esse setembro aí, tem Brasileirão, Grenal, vai pra Fortaleza, volta pra Colômbia, vem aqui pra Porto Alegre, é medonho. Esse setembro aí pra Inter e Grêmio, com o advento do Grenal no meio, é realmente medonho, assim, é uma maratona. Por isso, né, Diogo, que vai ser fundamental, e o Grêmio está fazendo isso, o Grêmio está incorporando jogadores, já fez 3 contratações e segue em busca no mercado, e o Inter vai em busca porque vai ser fundamental ter grupo, né, rodar jogadores. Vão perder jogadores por lesão, não tem como o jogador suportar essa maratona de jogos. Um outro assunto, Pedro, que eu queria colocar é que ontem o Conselho Deliberativo do Inter marcou a eleição, o primeiro turno da eleição presidencial. A gente sabe que o ambiente político do Inter ele é muito efervescente e por conta da eleição, neste ano ele está borbulhando. E o primeiro turno da eleição é 25 de novembro. Não emplacou aquela ideia de adiar o pleito para depois do Brasileirão. Então teremos o primeiro turno 25 de novembro e o segundo turno, se eu não me engano, até tem que ver aqui, é 10 ou 12 de dezembro. Ou seja, meio à disputa do Brasileirão. E as chapas têm que ser inscritas um mês antes da eleição, aí do dia 25, né, Léo? Então, um mês antes as chapas têm que ser inscritas. Está no meio do campeonato, né? Quais serão os candidatos à presidência? Olha, Pedro. Esse é um cenário que está se desenhando no Inter. Né? Da situação já se tem, discussão. Né? A situação, um nome forte seria do Alexandre Chaves Barcelos. Tá? Isso. Tem toda uma discussão pelo fato de ele estar no Conselho de Gestão e tem uma cláusula que ela tem uma interpretação dúbia no Estatuto do Inter e não se sabe, se discute muito nos bastidores se ela vale pros vices ou se ela vale só pro presidente, no caso do Marcelo Medeiros. Tá? Isso é uma discussão que também ela está guardada e ela vai estourar logo ali adiante. Tem um movimento, o I9, que é muito forte, está muito organizado,
e ele está conversando, isso é uma informação que me foi passada, inclusive com movimentos que fazem parte da gestão do Inter, né? Como a Academia, que é o do Alessandro Barcelos, e com o Convergência, que é o do João Patrício. Está muito ainda incerto o cenário do Inter. O que eu já ouvi, né, Leonardo? Ele é muito Não sei se vocês ouviram também. Claro que ninguém vai confirmar e nesse momento todo mundo vai negar. Mas eu já ouvi algo do tipo assim, não duvidem de Alexandre Chaves Barcelos contra Alessandro Barcelos. Dois que estão neste momento na mesma gestão. O que eu apurei há um tempo atrás ali, que a gente abordou esse assunto, é de que existe uma conversa grande mesmo de movimentos da situação com o I9, e outros movimentos de tentar fazer uma candidatura maior, assim, na ideia de que os anos pós-pandemia vão ser muito assim, difíceis no cenário do Inter, e quanto menos briga política, melhor para quem for assumir o comando do Inter ali para frente. Quase que praticamente assim, isolando a imposição no povo do clube, que é um movimento de oposição forte, que tem muitos conselheiros, ele tem representatividade, é um movimento importante no Inter. Mas assim, o I9 e a situação, eles conversam assim já adiantadamente para tentar fazer uma candidatura, compondo os nomes de um e de outro, não só para presidente e vice, mas também para o conselho de gestão. Agora o candidato que vai decidir a eleição do Inter é a Copa do Brasil e a Libertadores. Se for bem, a chance de quem está no poder hoje, o vice-presidente, o Alexandre, ela fica enorme. Mas agora, Guerra se pode... for mal, daqui a pouco pode aparecer uma candidatura que ninguém está cogitando no momento e complicar a eleição para quem está lá hoje. Mas até lá não terminou nenhum campeonato. A gente pode ter o cenário, isso em meio ao campeonato, de termos dois candidatos que hoje estão no poder concorrendo. Um do futebol e o outro da gestão. Quem tem o maior grupo no conselho? Qual é a facção? É que depois vai para o pátio, presidente, né? Romildo, do presidente Marcelo Medeiros. Quando vai para o pátio não tem grupo. Aí não é torcida. Resultado. No conselho, o movimento Intergrande tem maioria absoluta. Mas o pátio é outra história. Vamos fazer um rápido intervalo comercial e voltamos em seguida para a última parte do nosso Sala de Redação. Minutos, o Sala de Redação está de volta para a sua última parte. Em seguida vem aí o Gaúcha Mais. Mas antes eu gostaria, Leonardo, Diogo, que a gente falasse Deixa um pouco do eu mandar um Caxias, abraço, né? Pedro. Deixa eu mandar um abraço para um narrador de futebol da Rádio Comunidade FM, o Marcelo, lá de São Francisco de Paula, que ele disse que é um ouvinte assíduo, teu fã de todos os amigos aqui do Sala. Eu adoro o Sala, então um abraço, siga esse trabalho aí, tá difícil, né, para narrar futebol de casa não é fácil. E ele tá se virando nos 30 aí, parabéns, saúde. Estive lá em São Francisco de Paula semana passada, que cidade maravilhosa, né? Ô Pedro, você sabe que em relação ao Caxias, o Caxias é o time que tem todas as dificuldades que a gente conhece, porque perdeu jogadores, porque não joga muito tempo, porque o salário de um reserva do Grêmio é toda a folha do Caxias, por todas as dificuldades que a gente conhece e que 20 anos atrás eram bem parecidas, quando o Caxias do Tite ganhou do Grêmio do Antônio Lopes. Mas uma coisa que a gente tem que dizer também, e não é nem opinião, é só fato, é que o Caxias, até agora no Grêmio na temporada, ele é rigorosamente o dono da temporada. Ele tem 2-0 na Arena, ele tem 2-0 em Caxias, e as duas vitórias muito convincentes. É claro que a condição é completamente diferente nesta quarta-feira e no outro domingo, porque na hora grande, quem tem mais recursos, quem tem mais camiseta, quem perdeu menos, embora o Grêmio tenha perdido o Everton protagonista, mas comparado ao que o Caxias perdeu com o que ele pode repor, o Grêmio perdeu relativamente menos. Então, o favoritismo de larga escala, reconhecido pelo próprio Caxias, é do Grêmio, mas Pedrinho, Ernesto, bastasse favorito, não jogava. Fazia um acordo nos salas de redação e ninguém ia pro campo, porque é chato jogar, né, Tchê? E aí, o Sala de Redação hoje nem teve briga do Guerrinha com o Leonardo, a coisa foi calma hoje, não dá para entender mais. Ainda tem 7 minutos. Ainda tem 7 minutos, dá tempo. Andressa, não se faz mais o Sala como antigamente. Eu tô no calmante. Ah, pois Estou experimentando um calmante novo. Que maravilha. Tu acha que esse Caxias faz frente ao Grêmio, hein, Leonardo? O Caxias tem a grande vantagem, que pode ser vista por esse lado, que enquanto o Grêmio está jogando, se desgastando e perdendo jogadores, o Caxias passou mais de um mês treinando focado nesse jogo, pensando nesse jogo, né?
falta um pouco de ritmo, falta, o Caxias perdeu, os jogadores perdeu. Mas o Caxias está acorda, almoça, janta e dorme pensando no Grêmio e estudando o Grêmio. E isso é uma vantagem, sim, diante de um cenário em que o Grêmio voltou do Rio quase meia-noite de domingo, está numa maratona de jogos. E o Renato também perdeu os jogadores. Isso dá uma equilibrada no confronto. Eu acho que pode fazer frente, sim. O Renato tinha como objetivo poupar os jogadores contra o Vasco da Gama e dar prioridade para a decisão do Campeonato Gaúcho. Acontece que ele empatou com o Corinthians e empatou com o Flamengo, ou seja, ele marcou o passe. E aí ele teve que botar os titulares que se desgastaram, que não ganharam o jogo, não jogaram nada, mas enfim. Bom, foi assim, né? E o Grêmio tem esse... São 2 jogos, né? Se fosse um jogo só, eu acho que daí o Caxias... É que o cenário é muito complicado, e não é culpa do Caxias, é que o cenário é muito difícil para o Caxias. Esse período todo sem jogar... perdendo o Gilmar, que é o jogador mais importante, perdendo jogadores que foram para outros times, sabe? Tendo que esperar a Série D que começa lá em setembro. É um cenário muito complexo para o Caxias enfrentar, né? Eu garanto que o Caxias pandemia, adoraria... Né? Eu te garanto que o Rafael Lacerda, ele gostaria de estar jogando aí algumas partidas para ter ritmo novamente, né? É um cenário muito difícil. Em 2 jogos, são 2 jogos. O jogo do Caxias é amanhã. Caxias, que ganhou 2 vezes do Grêmio, lá e aqui, sabe que não pode vir para a Arena em igualdade de condições, ele tem que vir em vantagem. O Grêmio é o contrário, o Grêmio vai no primeiro jogo fazer o quê? O Grêmio vai arrastar o jogo para cá. Se der para ganhar lá, melhor, caminho. Mas a primeira coisa que o Grêmio vai fazer pelo momento que está vivendo é evitar ficar em desvantagem, para decidir dentro da Arena. E dentro da Arena, eu acho que não tem chance. Por quê? Porque o Caxias perdeu os jogadores. O Caxias ficou menor do que ele era. Ele fez um turno maravilhoso, mas no segundo turno já não conseguiu ser o mesmo, nem se classificou. Dia são 11 eu sei, é uma motivação, é uma decisão, são 2 jogos, pode acontecer? Pode, tudo isso pode. Falar depois? Bom, falar depois é uma barbada. Agora, antes da decisão, não dá para fugir de dizer que o Grêmio não é franco favorito. É franco favorito, sim. O Caxias faz o seu jogo da vida ou morte amanhã no Centenário. Amanhã é o jogo do Caxias, não tem dúvida nenhuma. Começa às 21h30. A RBS TV transmite para todo o Rio Grande do Sul e, claro, a Rádio Gaúcha também transmitindo, né? Porque, afinal, a RBS dá toda a força para o Campeonato Gaúcho. Mas como o Campeonato Gaúcho está terminando, eu gostaria de mandar um abraço muito carinhoso ao presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Eu assino com a relatoria. O esforço que ele fez para esse campeonato terminar no campo é comovente e eu estou assinando esse abraço com você. Cara, e no primeiro ano, né, Pedro? Ele assume o Noveleto, que é um personagem, né? E aí logo de cara, olha, esse ano do Roxman na federação, Pedro, valeu por assim uns 16 normais. Porque foi um pepino atrás do outro, né, tia? Não, e ele teve uma delicadeza, ele teve uma certeza, ele teve uma capacidade de negociação, de suportar crises, de falar com o governador, de se colocar, como é que eu vou te dizer, politicamente correto em relação às coisas, tá? E no fim a gente achou o seguinte: poxa, tá morrendo gente, essa coisa toda aí que estava falando naquela época, né? Antes do futebol voltar aqui, né? Bom, sim, tá morrendo gente, mas o futebol conseguiu um protocolo, e na Federação Gaúcha de Futebol o protocolo é uma lição à CBF, né, que é aí no Campeonato Brasileiro, é mais rígido. A, B, C. Não tem nem comparação. Não tem nem comparação, quer dizer, a gente deu um show, né, a gente deu um show nisso aí. E o presidente da Federação comandou tudo isso, e eu acho que essa ideia a gente tem que passar, né? Sobriedade, né? Descrição, ele nunca apareceu mais do que a notícia, né? Incrível como ele foi firme e discreto e eficiente, né? Ele tá 8 meses no cargo. Pedro, esse guri vai dar bom, Pedro. Porque é um guri, né? O Luciano, eu conheço o Luciano há mais de 20 anos. Experiente já, Léo. Ele tem já tem uns 40, né? E ele é experiente porque ele esteve junto com o Noveleto, durante todos os períodos do Noveleto. Ele já vinha tocando a gestão, assim, da federação. Ele foi resiliente, digamos assim. Eu fico imaginando, Pedro, a gente conhece o Chico Noveleto, aquele jeito dele, explosivo. Tu imagina... Nessas. Tu tá rindo porque tu tá pensando a mesma coisa que eu imagino. O Noveleto ali. Cara, nesse rolo todo, o que não ia sair? Beijo. Bom, Gurias, deu pra nós, né? Vamos chamar a Kelly Matos, que vai nos trazer agora, a partir de agora, as informações que vão chegar no Gaúcha Mais. Fala, Kelly. Oi, Pedro. Boa tarde para ti, para os nossos ouvintes, para os meninos, para a Andressa.
Estão todos mais comportados hoje, pelo que vejo, né? Que ontem tava, na hora que eu cheguei aqui, tava todo mundo meio alvoroçado.